Sem sinceridade e responsabilidade, a gente não consegue construir saúde e longevidade. Isso foi o que eu ouvi na Índia do guru que me dava aula de Ayurveda ou medicina indiana. E eu achei essa perspectiva muito interessante, uma vez que a gente nunca ouviu isso dentro da medicina ocidental. E eu quero hoje apresentar esse conceito para vocês, uma vez que nesse canal a gente fala sobre ferramentas que ajudam a gente a implementar e sustentar a melhoria da nossa relação com o corpo e alimentação. Aliás, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo. Se você ainda não me conhece, muito prazer. O meu nome é Letícia Teixeira. Eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica e comportamento alimentar pela USP. Tenho formação profissional em Mindful Eating pelo Instituto Consciência Alimentar e sou instrutora de yoga formada na Índia pela tradição Himalaia. Nos 2 últimos dias eu tentei gravar esse vídeo para vocês, mas eu não fiquei satisfeita com aquilo que eu produzi. Porque ontem à noite eu me dei conta que eu não estava sendo tão sincera assim comigo em uma área específica da minha vida. Não tinha exatamente a ver com a alimentação, mas gosto de trazer inclusive essa perspectiva que a alimentação é o microcosmos da sua vida e vice-versa. Quando a gente muda alguma coisa ali na alimentação, a vida pode ser afetada, assim como aquilo que acontece na vida pode afetar a alimentação. Afinal, somos seres complexos, multidisciplinares e as experiências que passam por nós, passam pela vida, elas afetam as diferentes áreas que nos pertencem, certo? Então, ao tentar trazer esses conceitos para vocês dentro da perspectiva da alimentação, eu na verdade me dei conta de que existiam questões que eu não estava me permitindo aceitar, não estava me permitindo ver, porque existia medo de olhar, medo de enfrentar aquele desconforto, de entrar em contato com aquela coisa que, enfim, vai me dar trabalho, entendeu? Eu vou ter que agir na direção daquilo. Essa situação que eu passei foi uma situação relacionada a trabalho. Mas imagine o seguinte, dentro da alimentação, muitas vezes você tá aí carregando aquela sensação de descontar as emoções na comida há muito tempo. E ao mesmo tempo que você sabe que isso te incomoda, que isso é um problema, que isso tá fazendo você aumentar o peso, piorar talvez exames, ou simplesmente se sentir constantemente culpado e desconfortável, você evita ao máximo olhar para essa questão, porque talvez ao fazer isso você vai ter que lidar com emoções que são difíceis, que estão ali. Percebe que a gente faz esse movimento porque a gente tá querendo se proteger de algo, de enfrentar um desconforto. Então, o que eu tô trazendo aqui não é para você se sentir culpada, mas sim para você começar a trazer consciência, porque muitas vezes a gente, ao não ser sincero com a gente acaba carregando problemas que afetam no fim das contas a nossa saúde. Então, talvez você tá ali com a sua glicemia alterada há muito tempo, mas não toma nenhuma providência sobre isso, continua comendo carboidratos de forma indiscriminada, sem seguir as orientações dadas pelo profissional da saúde, ou então você tá com aquela dor na coluna, sabe que o que vai ajudar você a melhorar é se exercitar mais, mas você tenta fugir disso. Veja, a gente trazer movimentos que cuidam da gente nos exigem mudanças na rotina, mudanças nos nossos hábitos, comportamentos, coisas que muitas vezes a gente já está confortável, ou coisas que simplesmente nos trazem prazer em algum nível. E é por isso que a sinceridade ela se faz tão importante, porque ela nos convida a refletir o que a gente está fazendo e se a gente realmente quer continuar alimentando isso ou não. É claro que a gente está livre para decidir fazer aquilo que a gente quiser fazer. Se a gente quiser alimentar aquilo, porque talvez, enfim, faça sentido, ok, mas desde que a gente esteja sendo sincero com a gente, entende? A questão não é o que você vai fazer com aquilo que você vai perceber. Não existe um certo e errado, mas o importante é que a gente seja sincero. Então, muitas vezes, no fundo, você não quer mais
viver com aquela dor nas costas. Mas talvez por não pensar, ou talvez por simplesmente ficar evitando, isso nos leva a ir por caminhos que são mais convenientes, ao invés de caminhos que são honestos e sinceros. Deixa eu te explicar um pouco melhor. Dentro do yoga existem condutas éticas. Condutas éticas que nos conduzem à prática desse estilo de vida proposto pelo yoga. O segundo yama, ou conduta ética, se chama satya, que representa justamente a sinceridade e honestidade. Não sei se você já parou para pensar, mas existe uma pausa entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente fala. Existe uma pausa entre aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente faz. As condutas éticas, elas entram justamente nessa pausa. Entram nessa pausa para nos fazer refletir se o que a gente vai criar com o que vamos falar ou fazer é conveniência ou honestidade. A conveniência é o caminho onde aquilo que é mais fácil, aquilo que vai trazer menos desconforto, aquilo que não vai talvez me colocar em um estado de vulnerabilidade. E às vezes isso representa permanecer no lugar que a gente está ou utilizar meias verdades para atravessar certas situações. Sabe quando a gente se engana, quando a gente evita ver, quando a gente evita enfrentar? Pois é, essa seria a conveniência. Enquanto que a honestidade seria a gente se permitir observar a realidade como ela é. A gente ver todos os pontos, a gente ser vulnerável. E não ser vulnerável e ver a realidade de qualquer forma, mas ver a realidade com compaixão. O que isso significa? Significa assumir aquilo que está diante de nós com gentileza para nós mesmos. Porque muitas vezes, quando a gente pensa em sinceridade, a gente logo pensa naquela pessoa que fala sem pensar, que age sem pensar, que não tem filtros para se expressar. Mas o que Satya nos convida a fazer é justamente pensar antes de agir. Pensar antes de falar e fazer isso acima de tudo com cuidado, trazer um gesto que cuida. A gente não quer ser sincero para machucar ou nos culpar, mas sim para cuidar, para fazer aquilo que é melhor, para fazer aquilo que é coerente, aquilo que faz sentido, aquilo que está alinhado com o que você quer construir. E talvez a gente carregue diversos hábitos e comportamentos ruins porque a gente não se permite refletir, a gente não se permite ser vulnerável, ver que aquilo está incomodando, ver que aquilo está doendo, porque a gente quer evitar o desconforto da mudança, evitar um desconforto inevitável de às vezes tentar uma ferramenta, uma estratégia, uma mudança na alimentação sem garantia de sucesso. Mas a questão é que às vezes a gente já tá ali pagando o preço e aumentando ainda mais essa conta que uma hora ela chega. Então o convite que eu te faço aqui é se permitir sentar com as questões que são desconfortáveis para você, assumir para você as verdades que você está evitando entrar em contato. Antes de qualquer ação, antes de qualquer movimento, o primeiro passo é você assumir aonde você está, o que está incomodando, quais são os seus valores, o que você quer realmente construir, qual é a saúde que você quer ter, por que talvez mudar essa questão, esse hábito é tão importante para você. Primeiro, é necessário estar vulnerável, para você se conectar verdadeiramente com você e com o seu processo de mudança. Porque senão você muda não por você, não porque aquilo faz sentido. E adivinha, essa mudança não se sustenta, porque ela não ressoou ainda dentro de quem é o vetor de mudança. E é por essa razão que muitas vezes muitas pessoas estão em busca de uma nova dieta, um novo suplemento, ou cortam tais alimentos da alimentação. Porque muitas vezes acreditar que essa estratégia ela vai resolver a vida dela é muito mais fácil em algum nível do que enfrentar a realidade de que a mudança é um processo, de que leva tempo, de que não adianta você fazer uma mudança por um pequeno período de tempo e não sustentar ela no longo prazo,
que você vai ter que se exercitar mais e com constância, vai ter que se alimentar melhor, mais alimentos naturais e com constância, entende? São muitos os fatores que, de fato, a gente precisa fazer para tornar a nossa vida mais saudável, e por eles serem, muitas vezes, comportamentos que nos fazem gastar energia, o nosso cérebro, como um bom poupador de energia, ele tenta evitar de nos colocar em contato com isso. Por isso que eu falei para vocês lá no começo da minha experiência. Eu fui perceber que eu não estava sendo sincera comigo depois desses 2 vídeos, e talvez isso já estava ali me acompanhando há algum tempo. Por quê? Porque eu não quero ver? Porque eu não quero me tornar uma pessoa melhor? Porque eu não quero trabalhar? Não, mas porque eu estava evitando, o meu cérebro estava tentando me proteger de lidar com medo, com uma possível frustração, com um gasto de energia que eu vou ter que fazer para colocar aquilo que eu estou pensando em prática, entende? Então, é importante a gente estar atento a esses truques, entre aspas, que a mente tenta nos pregar, e a vida, ela vai te mostrar quando você não estiver sendo sincero. Porque, gente, a conta chega, alguma coisa acontece, algo empaca, enfim, coisas acontecem que nos trazem a notícia, mas enquanto você não se permitir ver, você vai arrastar, às vezes, um problema e se distanciar do seu cuidado em saúde quando poderia se aproximar. E responsabilidade é aquilo que a gente vai utilizar quando a gente ver a realidade como ela é, abraçar a realidade como ela é e tentar entender o que de fato a gente pode fazer. E lembre-se que estratégias muito drásticas, muito distantes da nossa realidade, são muitas vezes um tiro no pé. Uma vez que eu acabei de explicar para vocês que o nosso cérebro, ele é um grande poupador de energia. Então, quando a gente quer realmente implementar algo que vai trazer transformação, a gente precisa respeitar o ritmo do nosso corpo e da nossa mente. E o ritmo do nosso corpo e da nossa mente, ele não é acelerado, entende? A gente precisa passar por um processo. Cada pessoa tem o seu ritmo, mas de uma forma geral, mudar hábitos é algo que leva tempo, leva investimento, e a gente precisa começar não tão distante daquela realidade onde você está, mas claro, caminhando gradualmente na direção que você quer ir, trazendo desconfortos, mais desconfortos possíveis. Esse vídeo fez sentido para você? Não esquece de deixar o seu like, e se você ficou até aqui, coloca uma florzinha nos comentários para eu saber que você me acompanhou até aqui. Até o nosso próximo vídeo. Um beijo!